Segunda Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 siclos de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, ó rei, meu senhor!" O rei respondeu: "Se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu.' Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo, junto ao corpo. Então ele disse: "Deus me castigue com todo o rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os ombros." Era isso, guarde isso. Com a indignação do povo, com a situação que aquelas mulheres estavam, o rei disse: "Deus me castigue com todo o rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os ombros." Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor." Versículo 1 do capítulo 7. Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um ceá de farinha como 2 ceás de cevada serão vendidos por 1 siclo de prata." Peraí. Eu vou deixar você ler em casa, mas eu queria ler com vocês hoje só esse versículo aqui e você guardar ele. Versículo de número 32 do capítulo 6. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Antes que ele chegasse. Toda a igreja antes que ele chegasse. Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta." Quando ele o que, igreja? Chegar. Fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Peraí.
Quando chegar a notícia ruim, o que é que vocês devem fazer? A porta trancada. Esse ano de 2025 pode chegar a notícia ruim, mas você vai manter a porta Trancada. Gente, eu estou falando que esse é um ano diferente, Adriano. Estou falando que será um ano diferente, Simar. Quem quiser pegar, pegue. Mas eu ainda creio, Selma, que tem homem de Deus, que Deus usa como profeta nessa terra, para profetizar, e profeta profetiza aquilo que corrige o povo. E profetiza também aquilo que o povo vai viver. Ele pega e diz assim, ó, está vindo aí um enviado. Mas quando ele chegar, Mantenha a porta trancada. quando chegar, mantenha a porta Trancada. Está vindo ele com resposta de morte. Mantenha a porta Trancada. Aleluia. Eu ia falar para você falar para o seu irmão, esse ano não é tempo de resposta de morte para tua casa. Mas eu não vou falar não, Júnior. Vou falar não. E tem gente que, para que isso? Vou falar não. Então esse ano, resposta de morte, Deus já revelou dentro da casa, para manter a porta fechada. Alabaracalaça. Perde o que Deus está falando. Fica dando de idiota aí, de bobo. Perde. Então tá aí. Ele disse assim, ó, tá vindo. Peraí, quando Deus revelava as coisas de vindo um para um lado e um para o outro, o profeta valia. Porque profeta para muita gente só tem valor quando profetiza o que ele quer. Aleluia, eu estou sentindo Deus na casa. E eu fiz um propósito com meu Deus de viver aquilo que ele quer para a minha vida. Acreditando ou não, mas olha, aqui dentro é lugar de vida. Tudo aquilo que Satanás tentar entrar vai ser barrado Na porta. Vai ser barrado Na porta. Você não está entendendo, meu irmão. A tua casa é lugar de milagre. O inferno pode ter feito reunião, pode ter feito a desgraça, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Quando chegar da porta para fora, é da porta para fora. Aleluia. Deus já tinha revelado ao profeta mais uma vez. Está vindo ele. Mas olha, detenha ele na porta. Porque daqui para lá só sai vida. Guarda esse versículo aí. Eu ia ler só ele, mas talvez você ia ficar... ia ler só ele. O profeta estava reunido com as autoridades. Talvez aquele que se achava a maior autoridade não estava lá, mas aquele que era maior estava. Quem é espiritual está entendendo, Deus estava. Talvez o rei não estava, mas Deus estava. Tem gente querendo fazer média com o rei, e por fazer média com o rei, fala até mal dos profetas. Mas o profeta de Deus profetiza o que Deus manda. Não é porque tem 2 anos de escassez que o profeta vai profetizar o que o povo quer. O profeta diz: barre na porta. Esse é um ano de você barrar onde? Na porta. Esse é um ano de você barrar aonde? Na porta. Por quê? Porque dentro da sua casa só sai vida. E Deus vai te usar como agente de milagre. Eu iria falar para o seu irmão, mas nem todo mundo quer ser agente de milagre. Mas Deus vai usar aquele que está disponível como agente de milagre. Alabaracala, sai. Guarde isso daí. Separei 2 temas dessa noite para que você possa guardar um deles no seu coração. Um deles é: crise é um ambiente profético
Crise é um ambiente profético. Não é um ambiente de murmuração. Crise é um ambiente profético. Não é um ambiente de murmuração. Por que não está acontecendo? Por que não está dando certo? Crise é um ambiente profético. Você não está entendendo ainda. Crise é um ambiente que Deus quer te usar para profetizar e mudar a situação. O segundo tema, e ficaria nesse. Talvez ele ia mandar você cutucar o seu irmão, mas não vou fazer isso. Mas uma resposta que eu tenho para você é que Deus age quando você age. O tema que eu quero guardar nessa noite é: Deus age quando você age. Deus age quando você age. Então não age não. Fica parado. Fica do teu jeito. Fica do jeito que tu tá. Que o ano 2025 será pior que o ano 2024. Pastor, você não veio para profetizar? Eu vim para profetizar, mas não vim para mentir para ninguém. Deus age quando você age. Pastor, refresca a minha mente, trazendo um texto a um contexto que Deus age quando eu tomo uma atitude. Profeta Ezequiel, Deus leva ele aonde? Em um vale de ossos sequíssimos. Deus leva ele num vale de osso seco e vai deixar por conta dele. Ele pergunta: o que tu vê? Tem gente que até tá vendo, mas não tem atitude. Tá vendo o certo, mas não toma a atitude certa. O que é que tu vê? Ele disse que vê o quê? Um vale? Ossos secos. Aí o Senhor pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Ezequiel olha para dentro dele e a resposta dele para dentro dele não tem como. Mas ele não responde de acordo com o que ele acha. Mesmo ele sendo homem falho, sem poder nenhum, ele olha e age de acordo com o que ele escuta. Ele diz: olha, Senhor, tu sabes. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Eu não posso. Eu não tenho como fazer nada. Na minha ótica não tem vida. Mas eu não ando de acordo com a minha ótica. Porque se eu estou vendo é que o Senhor está permitindo. E se o Senhor está perguntando é que o Senhor sabe. Deus queria uma atitude de Ezequiel. A atitude dele não foi dizer para Deus: não tem como. A atitude dele foi dizer para Deus: tu sabe. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, Deus, eu não consigo, mas eu coloco nas tuas mãos e tu sabe. Aí Deus pega e diz assim: então se eu sei, toma uma atitude. Profetiza. Deus age quando você age. E ele diz: profetiza. Aí ele pega e diz: mediante a tua ordem, profetizei. Aleluia, você não está entendendo. Jair, a gente conhece um pouco de Bíblia. A gente sabe que não está falando de corpo humano. Ali está falando de coisa que estava morta lá atrás. De um povo morto, um povo que não era mais espiritual, um povo que não sabia quem era Deus. Mas ele disse assim: eu te levantei, Ezequiel, profetiza que eu vou trazer vida. Profetiza. Olha, quando a Bíblia diz que osso uniu a osso, ali não está falando de um filme de terror. Ali está falando, Raquel, sabe do quê? Quando você
profetiza, eu trago vida. Gente, aquela sérgia. Aleluia. Deus estava falando, profetiza. Ele está vivo, mas está morto. E se ainda tem vida, eu posso dar vida. Ele me esqueceram porque não tem quem profetize. Mas eu te levantei. Aleluia. Eu não sei quantos estão me ouvindo, mas eu poderia dizer assim: enquanto tiver um vivo, todos os outros podem ressuscitar. Enquanto tiver um vivo, osso se junta a osso. E o interessante que o osso, vocês que são aí quase médicos, que um dos menores ossos do corpo humano está no ouvido. Você não entendeu, né, meu irmão? Poderia cutucar você para falar para o seu irmão, mas tem gente que não aceita isso. Deus está procurando os pequeninos para levantar até os grandes. Aleluia. Profetiza. Qual que é o segredo? Profetizar. Tem morte, mas quando Deus manda eu profetizar, vai ter vida. Vai ter vida. Deus age quando você age. Deus fala para Ezequiel, então profetiza. Momento de crise é um ambiente profético para profetizar. Um ambiente de crise é um momento profético para profetizar. E as mãos de Deus se manifestam. O maior problema é achar que porque você está perdido, o maior problema é achar que porque você está perdido, Deus também está. Deus não se perde, Adriano. O problema é de vocês que se acham perdidos. Deus em nenhum momento já está perdido. O problema da minha geração é achar que está perdido e Deus também se perdeu. Olha esse problema, olha essa situação. Deus criou um momento para você profetizar. Crise é um ambiente profético para você profetizar. Aleluia. Guarde isso, viu? A vida do incrédulo é viver o quase. Quase eu ganhei. Quase deu certo. Quase. Se a vida de um incrédulo, a vida do crente vai dar certo. Ô meu irmão, minha irmã, você não é incrédula. Você não é incrédulo. A vida do incrédulo, ele viveu quase casei, quase arrumei aquele emprego, quase comprei um carro, quase, não viva de quase. Quem vive de quase vive frustrado. Cuidado, meu irmão, guarde isso. O incrédulo vive do quase. E ó, você vai ver que aqui teve um incrédulo, que o profeta disse: você vai ver com os seus olhos, mas você não vai provar. O incrédulo até vê, prova. Tá, agora vamos entrar aqui nesse contexto, tentar entender. Imagina um profeta chegar, profeta que Deus usava de uma forma tremenda, e de repente os inimigos se juntarem e dizer assim: vamos tomar aquela cidade. Imagina uma cidade que estava sitiada, em volta, grande exército, e aquele que estava lá dentro não poderia sair, para a cidade não ser invadida. Então
Os lugares que vendiam comida, que tinha comida, que era abastecido, que comprava fora, que vendia, estava com os seus estoques acabando. Porque aproximadamente 2 anos não entrava nada e nem saía. Então 2 anos as coisas iriam acabando. Imagina uma cidade que não compra. Imagina uma cidade que não vende. Imagina uma cidade que só come o que tem nela. Chegaram ao ponto de comerem seus próprios filhos. E vocês viram que foi aonde o rei se indignou contra o homem de Deus. E que culpa o homem de Deus tinha? O grande problema de muitos é se indignar contra os homens de Deus pela situação que estão vivendo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que aquela cidade estava tão complicada que esterco de pombo e cabeça de jumento estava sendo caro e já estava ficando extinto, ao ponto de ter entre eles canibalismo. Mas o rei se indignou e disse: eu quero ver a cabeça do profeta que está sobre até amanhã. Quero ver. Quando Deus quer agir, pode o rei entrar no caminho, ou quem for, porque Deus tira. Cidade fechada. Tinha gente dentro da cidade, presbítero, que tinha dinheiro, mas não poderia negociar, não poderia comprar. Do que adianta ter dinheiro e não poder comprar? Adianta do quê? Ou para você, vaidoso ou vaidosa, do que adianta achar que tem dinheiro se você não pode fazer nada? Então imagina, ninguém tendo dinheiro, recurso, não podia comprar. Aí o rei pega para aquele que era da confiança dele, diz, vai lá para o profeta. Diz que por culpa dele, do Deus dele, estão me vendo isso aqui, mas eu vou matá-lo. O profeta disse: aqui não entra. Como que o profeta sabia, gente? Tinha um grande lá. Disse: ó, quando ele chegar aí, barre ele. Porta. Estamos em crise. É um ambiente profético para profetizar. Aí Deus pega, usa ele. Diz assim: olha, amanhã, a esta hora, farinha vai estar quase de graça. Como se ninguém estava conseguindo comprar esterco, cabeça de jumento. Teria como? Na ótica humana, gente, qualquer um de nós vai falar assim: não tem como. O problema é duvidar do homem de Deus, duvidar de Deus. Na ótica, dizer assim: olha como estamos, ninguém entra, ninguém sai, a porta não é aberta, não pode abrir a porta da cidade. Ele ainda diz assim: se Deus abrir janelas, porque porta não pode ser aberta. Tem ímpio dizendo que só Deus abrindo janela. Se eu fosse você, eu dava risada. As portas estão fechadas. Vai ser da janela a providência. Ei, eu vou ter que profetizar. Aquele que serve a Deus de verdade não precisa de porta aberta. Porque Deus entra do mesmo jeito na casa. Gente, como Deus é tremendo. Deus pega, usa o profeta. Aí o profeta imagina, diz assim: agora, amanhã, essa hora,
Vai ter comida. Graça. E a gente sempre fala que nosso pré-natal, comida. A fole. Aí o homem que se encostava no rei, que se achava, nem que Deus abra a janela. Céus. O profeta gosta desse povo. O profeta olha para ele e diz assim: quase você vivia. Porque você vai ver, mas você não vai comer. Porque quem duvida do que Deus vai fazer, vê, mas não prova. Falou: amanhã é essa hora. Só que eu olho para a Bíblia e vejo como Deus é tremendo. Lá fora da cidade, no meio dos dois, do inimigo da cidade, tinha um povo no meio. Tinha um povo no meio. O do meio eram os humilhados. Quem vivia fora da cidade, na beira da porta, 4 leprosos. Deus está procurando alguém para entender o ambiente, para ele usar. 2 anos, ninguém saía, ninguém entrava. 4 leprosos decidiram agir. Quando age, Deus Age. tinha uma palavra profética. Palavra profética, aleluia, meu irmão. Eu ia mandar você tocar no seu irmão, mas ele não quer. Palavra profética, por si só, vai trazendo a existência. Profeta libera. Ninguém dentro da cidade pegou. Dentro da cidade duvidaram. Mas fora da cidade tinha uns que não ouviam direito. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, entenda. Estão vivendo lá fora no quase. Então, quase você ganhou. Não, dentro da sua casa você não vai aceitar o quase. Deus falou, está falado. Amanhã, essa hora, vai ter abundância. Ei, mas estão falando que lá fora o dólar está aumentando. Estão falando que a economia está travando. Olha para o seu irmão e diga: é da porta para fora. Não fala para o seu irmão não, né? Deixa eu falar. É da porta para... Porque aqui dentro é lugar de prosperidade. Aí alguém olha e diz assim: mas como? Há 2 anos, quase. Fecha a porta. Porque aqui dentro é lugar de vida. Estamos com fome, mas temos a certeza que amanhã tem comida. Não precisamos comer filho de ninguém. Porque Deus vai bradar amanhã. Aleluia. Eu ia falar para você, falar para o teu irmão: quem esperou até agora, espera até amanhã. Aleluia. É pela manhã. Choro pode durar uma noite. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus usando um profeta, e o profeta seguro naquilo que Deus falou. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que estar seguro no que Deus fala. Pode se rebelar quem quiser, até aquele comandante do rei. Mas se Deus falou, Deus dá um jeito. A palavra foi lançada, e no mundo espiritual, Deus vai e encontra 4 leprosos. Já que os bons não vai, Deus levanta os leprosos. Quem escuta o que Deus fala não tem medo do que vai acontecer. Eles 4 decidiram. Quem diz é a Bíblia, não é eu não, tá? É a Bíblia quem diz, não sou eu. Que Deus fez aquele povo escutar. O povo lá do inimigo escutava. Você pode bater o seu pé aí, só para mim? Aí falaram: ei, tá vindo um grande exército aí. E não foi o WhatsApp que mandaram, nem e-mail. E de repente ele escutava.
E o barulho de buzina, Aí um falou pro outro: foge. Foge. Eu ia falar para você, né, falar pro seu irmão aí, como é que foge com ouro em casa? Com comida em casa? Quando Deus entra no negócio, ele tem que fugir. Porque ele não tinha nada para fugir de lá. Tinha comida, tinha ouro, tinha arma, tinha gente, mas Deus fez eles ouvirem o grande exército. Aí de repente, quando os leprosos chegam, entra na primeira tenda, aí eles lembraram: é um dia de boas novas, não podemos ficar aqui sem avisar o povo. Imagina eles: vamos colocar essa tenda aqui. Então eles, primeiro tudo aqui, imagina 4 leprosos. Chegaram na cidade. Aí eles olhando lá de cima, 4 leprosos. Aí quando olha: ei, vem! Hoje é dia de boas novas. Aí o povo lá fala: como dia de boas novas? Esqueceram da palavra profética de ontem. É dia de boas novas. A porta está fechada, mas Deus está trabalhando lá fora. Porta fechada, mas Deus trabalhando lá fora. Porta fechada, mas Deus trabalhando lá fora. Aí de repente ele diz assim: olha, se vocês quiserem acreditar, aí é problema de vocês. Mas olha, temos ouro, comida. Ô gente, quando alguém está com fome, come qualquer coisa. É ou não? Você quer ver um menino que fica: ai mãe, não quero isso não, deixa ele ficar com fome. Aí de repente, o comandante que duvidou, só se tiver janela, o rei disse assim: vai lá, tu vê. Pega esse jumento que ainda resta, esse burro que for, vai lá. Pega os outros aí, ele pega, né? Calma aí. Se sentindo, irmão, não existe autoridade para quem está com fome. E tem uma palavra profética. Quando ele fica na porta e os leprosos dizem assim: pode vir. E ali tem comida. Ali tem abundância. E de graça. Ele pega, fica na porta, ninguém vem. Posso ouvir o barulho? Todo mundo, ó, passou. E de repente, quem sabe depois só vira um tapete. Porque ele morreu pisoteado. E nem perceberam que ele estava ali. Ele até viu, ouviu, mas não viveu. Ficou no quase. Você é uma pessoa que quer viver no quase ou viver aquilo que Deus falou? Aí o critério é seu. Meu irmão, todo mundo poderia dizer que os inimigos estavam escondidos, né? Estão escondidos para te atacar. Foi o que ele falou. Quando Deus faz a obra, faz por completo. A obra de Deus é feita por... Na frente dos leprosos, quem foi? Deus. Na frente dos leprosos, quem foi? Deus. O sobrenatural de Deus aconteceu. Hoje é dia de boas notícias. Amanhã o céu estará aberto ao nosso favor. Ao nosso favor. Amanhã os céus estará aberto ao nosso favor. Guarde isso no seu coração. Para Deus, eu falei para Deus. Meio-dia, Adriano, e meia-noite é a mesma coisa. Para Deus, meio-dia e a mesma noite é a mesma coisa. Meio-dia e meia-noite para Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque Ele não dorme. O nosso Deus... Você não entendeu não, meu irmão? Se eu pudesse cutucar você, eu ia cutucar. E ele cutucar e dizer assim: Deus está falando que Ele não dorme. Ele vai julgar essa tua causa. Meio-dia e meia-noite para Deus é a
coisa. Deus não dorme. Tinha mais coisa, mas eu vou parar por aqui. Fecha a porta. Só entra aquilo que Deus manda. Aqui só sai vida. Aqui não entra mal. Você não entendeu, né? Você vai chegar na sua casa profetizando. Alguém pode chegar, olha, fulano, quase. Quase não, Satanás. Recebi uma palavra profética. Que vai ter abundância. Isso é para quem crê, gente. Isso é para quem vive a palavra. Vai ter abundância de Deus na tua casa. Vai ter abundância de Deus nos teus negócios. Vai ter abundância de Deus na tua vida sentimental. Vai ter abundância de Deus, meu irmão. Vou parar por aqui. Esse ano é um ano diferente. Esse ano é um ano diferente. Ou você pega, ou você pega. Esse ano é um ano diferente. O profeta de Deus disse: amanhã, esta hora, vai ter abundância. Nem que Deus pode abrir janela. Céu. Se precisar abrir, Ele vai abrir. Mas vai ter. Tem alguém aqui que vai viver as promessas de Deus? Fique de pé.